Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem ou aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung tivessem feito um acordo de paz? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto à teoria. E só dando um breve contexto, depois que a Guerra Civil Chinesa acabou em 1949, teoricamente, né, ainda continua, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O Mao Tse-tung acabou dominando a China e o Chiang Kai-shek acabou indo aí para Taiwan. E ambos aí se dizem a verdadeira China, e isso dura até os dias de hoje. Só que em 1955, 1970 e pouco e nos anos 90, teve 3 grandes crises no Estreito de Taiwan, sendo a última e a primeira a mais tensa aí que existiu. Então, isso em vez de deles solucionarem o problema, aconteceu o oposto. Eles se armaram cada vez mais, os Estados Unidos armou cada vez mais, ficou ali próximo. Então as tensões aí duram até os dias de hoje. Mas como é que seria se o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung tivessem feito um acordo de paz? E aqui nós vamos fazer o acordo de paz depois da primeira crise do Estreito de Taiwan em 1955. Mas o porquê? Porque essa daí foi a mais tensa, onde a Marinha Americana ajudou e tal. E o porquê que eles assinariam esse acordo de paz e não seria no momento, e não seria agora, tipo, instantaneamente. Vamos lá, depois da crise do Estreito de Taiwan, tanto o Chiang Kai-shek quanto o Mao Tse-tung, eles iriam pensar: poxa, pode dar ruim para mim. O Kai-shek poderia pensar que se ele avançasse, se ele continuasse do modo que está, ele poderia perder a ilha e eventualmente talvez até mesmo a vida. Já o Mao Tse-tung, ele não iria se preocupar em questão territorial, uma vez que a China é gigantesca. Mas o Mao Tse-tung poderia acabar pensando mais na situação política dele. Ele podia pensar: poxa, o exército americano falou que ia fazer e fez. Então eu não posso jogar um exército recém-formado com sucata soviética na mão de americanos experientes. Então, e por mais que tivessem quantidade, muitas baixas iriam acontecer e ele ia estar pensando: alguém ia dar um golpe de Estado e tirar ele do poder. Então, em 1957 e 1958, o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung assinam um acordo de paz com a presença da ONU e mais precisamente da União Soviética e dos Estados Unidos, até então intermediando esse diálogo. E como é que ficaria a situação, uma vez que o Kai-shek e o Mao Tse-tung não iriam querer abrir mão da China? Ok, isso ainda seria um problema, uma cláusula não resolvida. E como é que seria também já as questões aí da União Soviética com a China negociando com Taiwan? E isso os soviéticos eles não iriam saber, porque o Mao Tse-tung ainda assim tinha uma reputação, ainda assim eles ainda meio que entre aspas, né, tinham a União Soviética como um não inimigo. Então, se ele negociasse diretamente, abertamente com Kai-shek,
A União Soviética ia falar para todo o bloco comunista, ali o Mao Tse Tung é o traidor, ele negocia com os Yankees, ele negocia com os nacionalistas. Então, isso iria ferrar. Ao mesmo tempo, o Kai-shek ele teria que abrir mão aí de algumas coisas, mas eu acredito que a presença dele também não poderia ser muito vista em relação à aproximação com Pequim, uma vez que o Kai-shek poderia pensar, mano, se os Estados Unidos vê que eu estou negociando com Pequim e que eles estão vindo aqui, tendo portos, eu vou tomar um golpe de Estado e eu vou perder o controle e alguém vai assumir e eventualmente começar uma guerra e perder tudo que eu construí. Então ele acabaria negociando com a China secretamente também, mas também nesse mesmo esquema aí, um tanto quanto mais discreto aí para os Estados Unidos não notar tanto essa aproximação. Já a questão do exército, bem, ainda seria um ponto meio tenso, né? Porque apesar do acordo de paz, quanto mais um se arma, o outro se arma também, achando que alguém aí eventualmente vai violar e vai dar o primeiro golpe. Então ainda as relações seriam extremamente tensas ali. A Marinha Americana se faria presente, mas talvez um pouco mais afastada. A União Soviética também se faria presente, mas eventualmente já começando a romper aí com a China. E o que eles negociariam? Obviamente eles acabariam negociando recursos naturais da China, e a China iria precisar aí dos portos taiwaneses para facilitar a distribuição e para facilitar aí o caminho entre os outros países. Então meio que iria expandir um pouco aí da sua rota marítima, e isso ia facilitar bastante, uma vez que eles não iam ser extremamente... Na verdade sim, eles seriam extremamente monitorados, mas não ficaria aquela tensão no ar, não ficaria aquela recepção hostil. Seria algo um pouco mais tranquilo, minimamente mais tranquilo. E como é que ficaria depois que o Chiang Kai-shek morresse? Bem, quando o Chiang Kai-shek faleceu, o Mao Tse Tung foi logo em seguida. E quem assumiu Taiwan foi o filho do Kai-shek, Chiang Chun-kuo. E já na China foi o Deng Xiaoping. Então, meio que as coisas começariam a melhorar. Por quê? Porque o Chiang Chun-kuo ele não tinha tanta ambição em invadir e retomar a China. E o Deng Xiaoping, apesar de ter uma certa desconfiança de Taiwan, a questão de ambos aí, resumindo, era estabilidade, legitimidade política e dinheiro. Então, eventualmente sim, eles iriam, o Chiang Chun-kuo, aliás, ele iria continuar mantendo o nome da ilha como China, mas eventualmente as negociações, as pessoas que fossem nascendo, elas não iriam mais se identificar como chinês. Eventualmente aí, né, as que fossem nascendo pós acordo aí e tal, né, pós tratado de paz e reconhecimento de independência, eles eventualmente iriam aí se reconhecendo como taiwaneses, né, iriam acabar se distanciando da China. E como a União Soviética e a China já tinham rompido as relações, a União Soviética já tinha acusado a China de traição, a China já tinha acusado a União Soviética de traição. Então, para fortalecer os laços, e também isso é um ponto que o Mao Tse Tung e o Kai-shek poderiam conversar, é que ambos são chineses da etnia Han, e isso poderia fortalecer ainda mais, né, uma vez que eles poderiam pensar, vamos nos aliar contra o estrangeiro, não vamos deixar o estrangeiro colocar nós dois para brigar. E isso serve tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Então, o Chiang Chun-kuo e o Deng Xiaoping poderiam acabar reforçando essa questão aí dos chineses de etnia Han. E eu acredito que depois de muito debate, discussão, negociação, eventualmente Taiwan ou República da China iria mudar o nome.
E eu acho que isso iria acontecer em 1988, já com o finalzinho aí da Guerra Fria, uma vez que não tinha a União Soviética para ser uma ameaça, para incentivar a China a invadir, e com isso Taiwan iria voltar a se chamar República de Formosa. E como é que ficaria a situação aí com os Estados Unidos nesse sentido? Ok, aí nós teríamos algumas mudanças, porque os Estados Unidos eles não iriam deixar de apoiar Formosa, mas eu acredito que para diminuir as tensões, o próprio presidente de Formosa poderia pedir um pouco do afastamento dos Estados Unidos, um afastamento militar, ou então poderia pedir que a Marinha Americana ficasse um pouco mais longe da ilha para não causar tanta tensão com a China. Porém, envios de armas, inteligência, espionagem, isso com certeza iria ficar mantido. Mas o porquê? Porque não se dá para confiar 100% em ninguém em questão de geopolítica. Então, os Estados Unidos iam pensar, ok, a gente não vai estar próximo, mas então vamos dar armas boas, mísseis, marinha interessante, um treinamento árduo, armas melhores, porque se a China invadir, então eles vão penar e vão ter um custo político militar, um custo político e um custo militar alto. E isso iria, de certa forma, servir como uma espécie de barreira, uma espécie de jogada, porque o presidente da China também não ia simplesmente, eu vou invadir porque sim, uma vez que não iria ter por que invadir, sendo que não iriam existir duas Chinas, apenas uma China, que seria a República Popular da China, e Taiwan seria Formosa. As tensões atualmente, pelo menos em questão aí da Ásia, iriam diminuir bastante. Os Estados Unidos, apesar de sim se preocupar com uma invasão, não seriam aquelas coisas tensas de um embate direto entre duas potências nucleares, mas eu acredito que os Estados Unidos poderiam sim ajudar Taiwan em questão de uma suposta futura invasão, depois que Taiwan cansasse o exército da China. Seria mais ou menos como se fosse uma Ucrânia, só que dessa vez com os Estados Unidos atuando diretamente nela. Nesse sentido, ia queimar o armamento, os outros militares, literalmente. Aí sim, depois aí de Taiwan tirar o grosso aí da invasão, eles iriam acabar interferindo. Mas lógico, que ainda assim seria perigoso, mas nesse cenário aqui da minha teoria, eu acredito que essa invasão não teria por que acontecer, sendo que eles teriam portos, acordos comerciais. Ok, a questão dos militares seria algo cada um no seu canto, mas eles não teriam força para invadir, no caso Formosa não teria força e motivo para invadir a China, mas teria força para sim se defender e deixar essa invasão bem custosa. E ao mesmo tempo a China teria força para invadir, mas não teria motivo, e sem contar que seria um custo político muito alto, uma vez que a soberania chinesa estaria resguardada, então uma embaixada de Formosa e uma embaixada da China poderiam ser abertas nos respectivos países. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Comentem o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição, me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. Grupo do YouTube e do Telegram também já está ativado, beleza? Enfim, falou e fui!